Vamos então a mais um problema de aplicações das leis de Newton, que diz o seguinte. No conjunto a seguir de fios e polias ideais, os corpos A, B e C encontram-se inicialmente em repouso. Num dado instante, esse conjunto é abandonado e, após 2 segundos, o corpo A se desprende, ficando apenas os corpos B e C interligados. O tempo gasto para que o novo conjunto pare a partir do desprendimento do corpo A é de, e temos então as opções. Conforme você já está careca de saber, a primeira coisa a fazer num problema de aplicações das leis de Newton é representar as forças que atuam em cada corpo. Então, no corpo C para baixo, nós temos o peso do corpo C. Para cima, nós temos a tração, que eu vou chamar de tração 1. E só. No corpo B, para baixo, nós temos a tração que existe neste fio. E observe que este fio não é igual a este fio, não é o mesmo fio. Então, aqui a tração tem que ser tração 2. E para baixo nós temos o peso de B, que vai ser igual a 10 newtons. Para cima nós temos tração. E a tração que age aqui é a mesma tração que age neste fio todo, no fio ligando B e C. Portanto, é a mesma tração 1. Então, no corpo B, tem para cima a tração 1, para baixo a tração 2, para baixo o peso. No corpo A, nós temos para cima a tração 2, mesmo fio, mesma tração, e para baixo nós temos o peso do corpo A. Após representar as forças que atuam em cada um dos corpos, o segundo passo consiste em você escrever a equação de movimento para cada um dos corpos, usando o método tradicional. Então, para o corpo A, nós temos o seguinte. Analise qual é o sentido do movimento. Sabemos que o movimento vai fazer isso aqui. Deste lado vai estar descendo, do outro lado vai estar subindo. Então, esse aqui é o sentido do movimento. Então, no corpo A, nós temos, no sentido do movimento, o peso de A. Contrário ao movimento, nós temos T2. Isso tem que ser igual a massa de A vezes a aceleração. Analisando o movimento do corpo B, nós temos, no sentido do movimento, temos a tração 2 e o peso de B. Então, tração 2 mais o peso de B, ambos no sentido do movimento. Contrário ao movimento, nós temos T1 menos T1, tem que ser igual a massa de B vezes a aceleração. Montando a equação de movimento de C, nós temos, no sentido do movimento, nós temos T1. Contrário ao movimento, T1. Contrário ao movimento, nós temos o peso de C. Então, menos o peso de C tem que ser igual a massa de C vezes a aceleração. Depois de você montar a equação de movimento para todos os 3 corpos, você então vai somar as 3 equações com o objetivo de encontrar a aceleração. Observe que aqui nós temos menos T2 e aqui nós temos mais T2. Quando somar, vai dar 0. Aqui nós temos menos T1, aqui nós temos mais T1. Quando somar, vai dar 0. Somando, então, nós temos peso de A mais peso de B menos peso de C é igual a massa de A mais massa de B mais massa de C multiplicado pela aceleração. Observe então que você não precisava ter montado as 3 equações para depois somar. Bastava você fazer o peso de A mais o peso de B menos o peso de C é igual a massa total vezes a aceleração. A tração 2 internamente no sistema vai se equilibrar, a tração 1 da mesma maneira, pois em um corpo está contrário ao movimento, no outro corpo está no sentido do movimento e ambos vão se equilibrar. Esta primeira parte aqui, depois que a gente ganha experiência, ela é desnecessária na resolução da questão. Então, nós sabemos que o peso de A vai ser igual a 30 newtons, mais o peso de B, que vai ser igual a 10 newtons, menos o peso de C, que vai ser igual a 20 newtons, lembrando sempre que peso é igual a massa vezes gravidade. Isso então vai ser igual a massa de A, 3, mais massa de B, mais massa de C, que vai dar 6 vezes A. 30 mais 10 dá igual a 40, 40 menos 20 dá igual a 20, então 20 é igual a 6A. Então nós concluímos que a aceleração vai ser igual a 20 dividido por 6, que vai dar 10 terços metros por segundo ao quadrado. Com isso, nós calculamos a aceleração do sistema após ser abandonado. Com isto,
é possível saber qual a velocidade que o sistema vai ter após 2 segundos. Então, após 2 segundos de movimento, qual vai ser a velocidade do sistema? Então, como nós sabemos que este movimento é um movimento uniformemente variado, a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade vai ser igual, a partir do repouso, velocidade inicial é igual a zero, mais a aceleração, que é 10 terços, vezes o tempo, que é 2 segundos. Então, a velocidade após 2 segundos vai ser igual a 20 terços metros por segundo. Ora, depois de 2 segundos, o corpo A vai ser desprendido, vai ser cortado, e vai restar apenas B e C. No entanto, quando isto acontecer, o sistema vai ter uma velocidade de 20 terços metros por segundo. Vamos então agora analisar como vai ficar o sistema nesta nova situação. Vamos então analisar a nova situação na qual o corpo A deixou de existir, ele desprendeu. Só que nessa nova situação o sistema já estava em movimento nesse sentido. B estava descendo e A e C estava subindo com velocidade de 20 terços metros por segundo. Então vamos de novo representar as forças. Nós temos o peso de C agindo para baixo, temos a tração no fio T, temos aqui a tração no fio T, a tração que age nesse fio é o mesmo, chamada de tração 1 e tração 1. E para baixo nós temos o peso do corpo B. Observe que como A não existe, então não existe tração no fio aqui abaixo do corpo B, pois não há nada esticando este fio para baixo. Então estas são as forças que agem neste novo sistema. Então, aplicando a nossa regra prática, já fazendo do método mais rápido, a soma das forças tem que ser igual à massa total vezes a aceleração. Então, nós sabemos que este é o sentido do movimento. Nós vamos aplicar a regra, lembrando que o que estiver no sentido do movimento recebe sinal positivo, quem estiver contrário ao movimento recebe sinal negativo. Então, observe que o peso de B está no sentido do movimento. Então, peso de B menos T1, que está contrário ao movimento, mais T1, que está no sentido do movimento, menos o peso de C, que está contrário ao movimento. Isso tem que ser igual à massa total do sistema multiplicado pela aceleração. O peso de B, nós já vimos anteriormente que ele vale igual a 10 newtons, pois a massa é igual a 1. Tração 1 e tração 1 nós podemos então simplificar, vai dar 0. Menos o peso de C, menos 20 newtons, isso tem que ser igual à massa total do sistema, 3 vezes a aceleração. 10 menos 20 vai dar menos 10, igual a 3 vezes A. Portanto, a aceleração vai ser igual a menos 10 terços metros por segundo elevado ao quadrado. Observe então que neste caso a aceleração deu negativa, indicando que quando o sistema for rompido nessa nova situação, o sistema vai retardar. O peso de C vai estar maior do que o peso de B, e como o movimento continua sendo no sentido subindo deste lado e descendo deste lado, a aceleração vai dar negativa, indicando que vai ocorrer uma desaceleração. Observe que o valor desta desaceleração é o mesmo valor da aceleração obtida anteriormente, mesmo mudando os valores das massas envolvidas. Se levou 2 segundos para ele sair do repouso e atingir esta velocidade, com esta aceleração, logo vai levar 2 segundos para que ele desacelere e volte para o repouso. No entanto, se você não tiver segurança de que isto é verdadeiro, você pode fazer a conta de novo. Na nova situação, nós podemos calcular a velocidade, sabendo que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final vai ser igual a zero. A velocidade inicial é a velocidade com a qual o sistema está descendo, que nós calculamos como sendo igual a 20 terços metros por segundo.
Então, a velocidade inicial vai ser 20 terços metros por segundo, mais a aceleração, que vai ficar menos 10 terços, a aceleração é negativa, indicando que existe uma desaceleração, multiplicado pelo tempo. Observe então que nós podemos multiplicar toda a equação por 3. Ao multiplicar toda a equação por 3, 0 vezes 3 vai dar 0, 20 terços vezes 3 vai dar 20, 10 terços vezes 3 vai dar 10. Então 20 menos 10t tem que ser igual a 0, logo a gente conclui que 10t tem que ser igual a 20, logo t tem que ser igual a 2 segundos. Conforme nós havíamos concluído, o tempo para desacelerar o sistema, para voltar para a velocidade 0, tem que ser o mesmo tempo que levou para acelerar, pois a aceleração e a desaceleração nós calculamos como sendo o mesmo valor. Isto não é sempre assim, foi uma coincidência neste problema por causa dos valores envolvidos nesta questão. Com isso, nós chegamos ao final da questão e a resposta correta é a letra E. Se você gostou da questão, clique em gostei. Se você não entendeu, recomendo que veja de novo. Esta não é uma questão tão simples quanto as primeiras que nós fizemos, requer um pouquinho de cuidado, um pouquinho de interpretação. Se ficou com dúvida, acesse o nosso fórum Tira Dúvidas no site fisicainterativa.com. É o professor Paulo Vicente trabalhando para construir o melhor site dedicado ao ensino de física do Brasil. Até a próxima questão.